Cara, hoje eu tô com 41 anos, né? E com 41 anos eu entendi que tempo é vida. Que por muito tempo eu achei que tempo era dinheiro, como todo mundo diz, né? Você fala, pô, tempo é o quê? Pô, tempo é dinheiro. E aí eu aprendi não, que tempo é vida. É o quanto você se dedica pra algo de acordo com o que queima no teu coração. Durante muito tempo eu me julguei, cara. A gente tava até conversando aqui e eu me comparei. Não vou negar não. Durante muito tempo eu me comparei com outras pessoas que hoje, nesse tempo, estão conquistando coisas que eu queria ter conquistado, mas por uma má administração do meu tempo de vida, eu acabei não conquistando. Então, teve um momento que eu tive que parar e pensar, falar, cara, o que eu estava fazendo com a idade dessa pessoa no meu tempo? E aí eu percebo que eu estava jogando esse tempo fora. Eu percebo que eu estava brincando com o tempo. E o mais louco é olhar para isso agora e perceber o quanto de desperdício eu tive de vida, já que tempo para mim é vida, mas eu só percebi isso agora. E se eu pudesse, sei lá, falar para alguém é perceber, cara, o que você está fazendo com ele? Para onde as suas decisões estão te levando? O que você está fazendo com a tua vida? Porque a hora que a gente se compara com o outro, a gente não olha para o contexto inserido. Então, com 20 anos de idade, cara, eu estava fazendo muita merda. 20, 21, 22, 23, 24, 25, no entanto que tem a crise dos 30. Não tive tempo de viver a crise dos 30, sabe por quê? Nos 30 eu tava fazendo merda. E aí quando eu fiz 40, eu lembro que eu gravei um vídeo falando. Falei, cara, eu entendi por que eu não tive a crise dos 30, eu tava fazendo merda com 30. Mas com 40 eu entendo por que eu tô nesse momento. E o porquê que eu ainda não alcancei as coisas que eu queria ter alcançado. Eu podia estar muito mais longe do que eu tô hoje. E eu não tô reclamando sobre o que eu tô vivendo hoje de forma alguma. Eu sei que Deus tem uma forma certa de entregar pra gente, porque agora eu me vejo pronto. Se ele tivesse me entregado isso há 10 anos atrás, eu com certeza não estaria aqui gravando esse conteúdo, eu não estaria falando com vocês. Mas eu parei de me cobrar quando eu fiz esse vídeo, aos 40 anos de idade. É doido que eu tô com 41, né? Faz um ano que eu parei de me cobrar. Então a gente fala muito na internet sobre isso, né? Ah, não se compara, não olha pra vida do outro, mas eu fiz isso durante muito tempo. Então eu sempre tinha que falar pra mim mesmo, cara, e aí, o que você tava fazendo com a idade dessa pessoa? Porque hoje a gente vê, cara, pessoas vivendo o que eu vivi como atleta, mas conquistando casa, carro, viagem, alguns de verdade, outros de mentira, mas quando a gente sabe que é de verdade, a gente se pergunta, cara, por que eu ainda não conquistei? E a resposta para mim é má administração do tempo, ou seja, má administração da sua vida. E eu percebi que tem uma coisa que Deus faz com proeza. Deus não faz o tempo voltar, mas Ele sabe remir o tempo. Então a remissão de tempo é quando Deus pega 10 anos que você jogou fora e Ele te entrega em meses, dias, e aí você vive tudo aquilo, só que agora você está pronto para poder viver. Então tempo para mim é vida, e eu espero poder fazer uma administração melhor da minha vida nos próximos anos. Primeira coisa que é legal você entender é que você precisa ser o pilar principal da tua vida. Você precisa saber a hora que você dorme, a hora que você acorda, a hora que você come, a hora que você tem um tempo para você. Tem uma escala de posicionamento na minha vida, eu uso isso para mim, tá? Que é Deus, saúde, família e trabalho. Essa é a minha ordem, Deus, saúde, família e trabalho. E eu falo por quê? Porque Deus é a única pessoa que pode entregar para você todo o resto que você busca. E se você não tiver Deus na frente de tudo, dificilmente você encontra uma saúde, uma família e um trabalho. Então, quando eu falo Deus, saúde, eu coloco a saúde porque só com uma saúde boa você vai conseguir entregar o seu melhor para o próximo. Só você estando bem com você, você vai ter uma autoestima boa, você vai conseguir olhar para o teu filho, para a tua esposa e entregar para ela o que ela realmente merece. Então, Deus em primeiro lugar, porque Ele é o pilar central de tudo isso e Ele te entrega toda a força que você precisa para dar o próximo passo. Saúde é o que você precisa como pessoa para poder encontrar o que você tem de melhor e entregar o que você tem de melhor para quem está perto de você. E quando a gente fala de família, é porque quando tudo estiver acontecendo à tua volta, é para essas pessoas à sua volta que você tem que entender que você está fazendo a coisa acontecer. Você tem que entender que você tem uma família e que você trabalha para ela, para entregar o melhor para ela. E o mais louco é que quando tudo estiver parecendo que está dando errado, você tem um lugar para poder voltar. Você tem uma família que te abraça, você tem alguém que está te esperando, você tem um sorriso, você tem uma pergunta de e aí? Como é que foi o seu dia? Então Deus, saúde, família e o trabalho.
O trabalho eu coloquei em último, não porque não é necessário, não porque dinheiro não é bom. Pô, eu falo pra todo mundo, cara, se de uma coisa eu tenho certeza é que se ter dinheiro não é ruim, eu falo pra você, cara, não seja pobre, velho. É 10 vezes pior. Conquistar dinheiro é difícil, mas ser pobre é 10 mil vezes pior. E o trabalho eu coloquei em último porque quando você tem essa linha de Deus, saúde, família, o trabalho vem ali como um pilar que você vai estar forte. Você vai ter o suporte de Deus para poder saber quem você é e colocar o seu eu para fora. Você vai ter saúde para poder entregar o seu melhor para a sua família. E a sua família vai te dar o gás que você precisa para você conseguir ter um trabalho que vale a pena ser vivido. Não para você levantar da cama e fazer qualquer coisa o tempo todo, de qualquer jeito, mas para você saber o porquê que você levanta. Isso foi o que eu coloquei na minha vida como pilar principal. O que eu percebo hoje é que as pessoas elas estão vivendo uma vida meio aleatória, do tipo, cara, a hora que der eu durmo, a hora que der eu como, a hora que der eu penso, a hora que der eu tenho tempo para minha família, a hora que der eu passeio com o meu cachorro. Tudo por conta disso aqui. Tudo por conta do que a internet fez com a gente. Tá tudo muito rápido. Hoje a gente fala com uma pessoa do outro lado do mundo em questão de segundos. Hoje a gente consegue passar pro lado e pro outro e dizer se você gosta de alguém ou não. Vocês já pararam para pensar nessa doideira? Que a gente pega o celular e por um lado a gente fala que gosta e pro outro a gente fala que não e daqui a pouco você está se encontrando com uma pessoa que você nunca viu. Você pode pedir uma comida em 20 minutos e nem ter que se preocupar e nem levantar da cama para ir para uma cozinha e preparar algo que de repente traria para você um senso de presença. Então quando eu penso em tudo isso, perdeu-se o senso do quanto o tempo está acabando com a gente. E era para ser o contrário, era para a gente estar vivendo o tempo. Então ele está tão acelerado que a gente perdeu essa visão do longo prazo, sabe? Do que a gente pode fazer. E eu discordo quando a pessoa fala para mim que a vida passa rápido. E eu sei que vai ter um monte de gente falando contra, mas assim, para mim a vida não passa rápido. Para mim ela tem um tempo que vale ser vivido. Simples assim. Só que talvez você esteja vivendo de uma forma acelerada e não está vendo esse tempo passar. Então o que eu queria dizer para você com relação a tempo é, se coloque em primeiro lugar no seu dia. Entenda que você tem um pilar para saber quem você é e colocar isso para fora. Deus, saúde, família e trabalho, não esqueça, essa é a minha ordem. Eu não sei qual é a sua ordem hoje, mas o convite que eu te faço é para você entender qual é a sua ordem. Onde que está a sua família no seu dia? Onde que está o seu tempo? Que momento você tem um tempo para você? Seja para tomar um banho, para jogar um videogame, para tocar um violão, para aprender a cantar uma música, que é uma parada que eu gostava muito. CDzinho, final do CD, você lembra disso, mano? Final do CDzinho e tal, e você aprende qual é o tempo que você tem para você. Ou você está deixando de fazer coisas somente para estar no celular, passando a rolagem ali e vendo a vida dos outros. Porque é isso que está acontecendo. A gente paga para poder ter uma comida rápida para ficar mais tempo sem fazer nada, ao invés de fazer algo. E isso está ficando muito doido, cara. Aprendam a fazer gestão do seu tempo. Tá? Eu aprendi que existe essa gestão no tempo. Você pode tomar conta dele. Você pode fazer ele passar mais rápido ou mais devagar. Você quer ver que loucura? E eu te convido a fazer isso. Sai do celular por um dia e vá fazer coisas normais que você sempre fez. Vá dar banho no seu cachorro. Vai lavar uma janela da tua casa. Vai limpar uma cozinha. Vai lavar o teu carro. Quanto tempo faz que você não lava o seu carro, sua moto? Esse era o tempo precioso pra gente. Era um tempo que... E eu falo pra gente que assim, eu tenho 41. Eu vivi uma geração sem celular e vivo uma geração com celular. Eu tive que me adaptar a isso. Mas eu sinto saudade de quando eu só sentava numa esquina de casa para poder conversar com as pessoas e via o tempo passar e olhava para a nuvem e falava, cara, daqui a pouco vai chover, vamos para dentro. Então, se eu puder falar algo para você com relação a tempo, é aprenda a fazer gestão do seu tempo. Para que você não caia num ciclo de Instagram, rede social, YouTube, e você viva como um... Cara... Uma vez eu gravei um vídeo falando sobre pílula motivacional da vida dos outros. Talvez você esteja vivendo isso. Você abre o Instagram de manhã e aí você vê um café da manhã maravilhoso da blogueira maravilhosa lá, que ela tá com um corpo lindo. E aquilo te motiva. Te motiva até a hora do almoço. Na hora do almoço você entra lá e daqui a pouco você vê o cara que tá trabalhando numa baita empresa com os funcionários, batendo um papo e a marmita ali na frente e ele tá com a TV ligada mostrando projeções do ano. Mais uma pílula motivacional da vida de um empresário que você deseja se tornar, mas você ainda não se tornou, porque você está olhando só para a vida do empresário. Aí chega a hora de ir embora do trabalho, você abre o Instagram dentro do ônibus e você vê o cara que trabalhou o dia inteiro. E aí ele está com a família, ele está indo para academia. E você está dentro do ônibus, porque você está só vivendo da pílula motivacional da vida desse cara. E o mais louco é que quando você chega em casa, ao invés de tentar fazer algo com as pílulas motivacionais que você absorveu durante o dia,
você senta no sofá e vai reclamar da vida ou ver a vida passando numa televisão ou numa série. Então presta atenção, porque disciplina você tem. Ela só está colocada no lugar errado.